Pessoal, mais uma vez aqui nesta sexta-feira, final de semana, para o nosso momento Endereços da Paz, a nossa reflexão durante a semana. Gostaria de informar que a gente só vai voltar agora, né, com Endereços da Paz na segunda-feira, tá? Então, assim, essas reflexões que eu faço todos os dias às 17 horas, eu só vou estar fazendo de segunda até sexta-feira. Amanhã, sábado, às 22 horas, eu coloquei lá mais um bloco lá, Conversa com o Babá, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre Exu. E o tema é: Exu é o diabo? Será? Então, assim, aguardo todos vocês para um bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre Exu, tá bom? A poder trocar experiências, trocar conhecimento, né? Que é muito importante. Hoje, sexta-feira, a gente tem o nosso atendimento presencial no terreiro. A partir das 20 horas, o atendimento é por ordem de chegada. Não é cobrado nenhum tipo de taxa, tá? E temos ainda a possibilidade de atendimento na terça-feira, com benzimento voltado à cura física e cura espiritual e consulta de búzios. Esse atendimento a gente pede a doação de no mínimo 3 quilos de alimento não perecível ou 4 caixinhas de leite integral. O que não impede, pessoal, que seja feita a doação também no atendimento que acontece hoje, né? No caso, às sextas-feiras, a partir das 20 horas também. Então, só lembrando, terça-feira, quem tiver interesse no benzimento ou consulta oracular com jogo de búzios, precisa chamar no privativo para fazer o agendamento. Não tem segredo, é super tranquilo e a gente vai estar lá para atender com todo carinho, com toda atenção, tá? É um atendimento bem individualizado, bem discreto, então é tudo de bom na vida da gente. Gostaria também de dizer, né, para vocês estarem seguindo as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? E também o nosso canal Umbande Mais no YouTube, tá? Assim que acessar o nosso canal, não esqueça de curtir e se inscrever. E, de preferência, clicar na sinetinha lá para receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom, pessoal? Bom, hoje, em continuidade à nossa leitura, a gente vai fazer o capítulo 6 do livro Endereços da Paz, ditado pelo Espírito André Luiz por intermédio de Chico Xavier, né? E esse capítulo que dá nome ao nosso vídeo chama-se Definição. Então vamos lá. O jovem se queixava com o professor, sentia-se desolado. Não via pessoa alguma no padrão que desejava. Aqui, uma pessoa generosa mostrava a praga do orgulho. Ali, era alguém revelando cultura com manifesta crueldade de sentimentos. De que modo conciliar os imperativos da lei de amor se todas as criaturas na terra patenteiam deficiências e falhas? Perguntava o rapaz, aturdido, né, perturbado, desnorteado, né? O orientador escutou pacientemente as lamentações do aprendiz e, depois de longa pausa, longa reflexão, né, considerou: sim, meu filho, em verdade, aqueles que nos encontram defeitos nos outros é que ainda não querem ou não podem amar ninguém. Ou seja, né, o que essa leitura diz? Que a gente não deve julgar as pessoas, né? Que a única pessoa que pode julgar alguém é a nossa consciência e julgar a nós mesmos, né? Inclusive, a nossa consciência, ela pode ser até o nosso carcereiro, né? Quando a gente não se arrepende das nossas falhas, quando a gente não se arrepende dos nossos erros, né? Que a gente comete na nossa vida, né? Um exemplo bem bacana disso é a parábola da mulher adúltera, né? Em que a multidão, né, os fariseus trouxeram ela na presença de Jesus para ver qual que era a postura dele, né? Dizendo que ela acabara de cometer adultério e que, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. O que Jesus fez? Ele não respondeu de uma forma rápida. Ele parou, pensou, refletiu, riscou com o dedo na terra e respondeu: atire a primeira pedra
aquele que não tiver pecado. E olha só que interessante. Quando ele percebeu que todo mundo estava indo embora, olha só o que ele falou para a mulher. Aqui em João, capítulo 8, versículo 10 ao 11. Então, Jesus se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então note que Jesus não quis julgar a mulher. E nós temos o hábito de querer julgar todo mundo, né? A gente quer ser o juiz, a gente quer ser o promotor de tudo e de todos. Só que às vezes a gente não olha para nós mesmos. No vídeo passado eu falei sobre o mundo ser espelhado, né? Sobre o espelhamento. Que o auxílio e a orientação às vezes vem no testemunho do nosso semelhante. Isso quer dizer o quê? Que é no nosso semelhante que a gente consegue ver a nós mesmos, né? Por quê? Porque levando em conta aquela máxima de Jesus, amai o seu próximo como a ti mesmo, quer dizer o quê? Se a gente se ama, quer dizer que a gente se conhece. A gente sabe que nós somos falhos, a gente conhece os nossos defeitos e a gente se compreende. A gente é caridoso com nós mesmos. Então, se a gente compreende que nós somos falhos, a gente tem que saber que o nosso semelhante também tem as falhas dele. E o mais interessante dessa leitura, quando a gente identifica alguma falha, alguma imperfeição no nosso semelhante, alguma coisa que nos incomoda no nosso coleguinha do lado, quer dizer que a gente já experienciou isso daí. Esse mesmo defeito, essa mesma falha do coleguinha. A gente já expiou isso nessa vida ou em vidas passadas. Porque a gente não guarda a memória espiritual, que é o maior patrimônio do espírito. Então, por intuição, a gente sente no nosso íntimo o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente identifica alguma coisa que nos incomoda no nosso coleguinha, é porque em algum momento da nossa vida, presente ou passada, a gente já foi daquele jeito. E como o nosso espírito, ele caminha para a evolução, ele caminha para o que é bom, para o que é puro, porque Deus não cria nada para ser ruim, só para ser bom. E o nosso espírito, ele busca isso, essa evolução, ser bom. Aí o que acontece? A gente percebe isso daí e fica querendo julgar o coleguinha. Sendo que, na verdade, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter compreensão. Olha só a questão número 886 do Livro dos Espíritos. Olha só o que os bons espíritos nos dizem. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendida por Jesus? Olha só, gente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha a explicação. O amor e a caridade são o complemento da lei e da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, o que a gente não quer para nós, a gente não tem que querer para os outros, né? E quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de autoconhecimento, né, por assim dizer, né, um pouquinho mais de esclarecimento do que o nosso irmãozinho do lado que a gente julga mais imperfeito do que a gente, o que a gente tem que fazer? Ficar em silêncio e dar testemunho. Porque não é no nosso semelhante que a gente vê a nós mesmos. Então, o nosso irmãozinho, ele vai ver o nosso testemunho e ele vai parar um dia, no momento lá na vida dele, vai refletir e ele vai fazer por livre e espontânea vontade dele. Então, pessoal, vamos cessar com esse hábito de fazer os ataques, de ficar julgando as pessoas e vamos passar daqui para frente a dar o melhor testemunho. Pois Deus espera muito da gente. Só que a gente, para poder fazer as coisas conforme Deus deseja, para caminhar na luz de Deus, a gente precisa sentir esse Deus que mora dentro de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Então essas são as palavras de hoje.
Espero vê-los na segunda-feira. Desejo um ótimo final de tarde, um maravilhoso final de semana para todos vocês. E espero vocês amanhã, sábado, às 22 horas, para o nosso bate-papo sobre Exu. Tá bom? Fiquem com Deus e axé!